quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, lá no começo de tudo, comecinho da Bíblia, primeiro livro. Lá no capítulo 12, nós vamos fazer uma leitura aqui do capítulo 12 e o capítulo 13, que tem algo importante para nós aqui. É uma passagem bem conhecida, onde Deus chama Abrão e faz promessas para ele. Então, diz assim no versículo 1: Ora, o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu será uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o que estava acontecendo aqui? Nesse ponto aqui, o pai do Abrão tinha morrido e o irmão dele também. E Deus chegou e chamou ele, falou: ó, você vai sair dessa terra, você vai sair do meio da sua família, dos seus parentes. E eu vou para onde? Você vai para uma terra que eu vou te mostrar. E nós vemos um pouco mais adiante aqui que ele não questionou, ele obedeceu. E Deus falou assim para ele: ó, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar e vou engrandecer o teu nome, você será uma bênção. Eu vou abençoar quem te abençoar e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que tem um detalhe aqui: a esposa dele era estéril. Quando ele saiu da terra de Harã aqui, ele tinha 75 anos. Um senhor de 75 anos, Deus chamou ele e fez essa promessa para ele. Mas para que a promessa acontecesse na vida dele, para que acontecesse dele ser abençoado, dele ser engrandecido, e dele, sair ali uma grande nação, tinha um passo muito importante e muito difícil para ele fazer. Que passo que era esse? Obedecer a Deus sem questionar. O que ele tinha que fazer? Sair da terra dele, do lugar onde ele estava acostumado a viver, onde estava tudo no seu devido lugar, do meio dos parentes, tinha que largar todo mundo para trás, sair sem destino e ficar em comunhão com Deus, atento à voz de Deus ali, para Deus mostrar para ele o caminho que ele ia trilhar para chegar onde ele tinha que chegar. Eu quero te fazer essa pergunta: se Deus te chamar hoje e falar isso para você, se Deus fazer isso comigo hoje, é fácil? Será que nós estamos preparados para fazer isso? Nós nos colocamos na presença de Deus e nós dissemos assim para ele: eis-me aqui, Senhor. E se ele falar assim: então tá bom, você falou eis-me aqui, usa, Senhor, eu te preparei, então agora vai, deixa tudo para trás, sai da sua casa, deixa a sua terra, seus parentes e vai. Para onde que eu vou? Vai. No decorrer do caminho eu vou te mostrando, eu vou te dirigindo. Você está preparado para isso? Uma pergunta que é para você pensar um pouco aí. Versículo 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Um detalhe importante agora: e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Mas esse trechinho aqui é muito importante. E foi Ló com ele. Quem que era o Ló? Era o filho do irmão dele, que tinha falecido. Quando o irmão faleceu, o Ló ficou aos cuidados do avô, que era o pai do Abrão. O pai dele morreu também, então ficou Ló órfão. Mas o que Deus falou para Abrão?
sai da tua terra e do meio da tua parentela e da casa do teu pai. Então, era para Ló ir com ele? Não. Então, a nossa mensagem principal não é essa. Mas às vezes Deus fala comigo, fala com você na palavra e dá uma direção para a gente. E a gente acaba não fazendo exatamente o que Deus falou. Mas a gente acaba obedecendo, mas colocando algo a mais no que Deus falou. Sendo que eu não posso nem acrescentar nem diminuir, né? Então, se eu dou um exemplo assim, se Deus falar para mim dar 10 passos, eu der 9, eu estou dentro do que Deus falou? Não. E se eu der 11 também não. Se Ele mandou dar 10, 9, eu não estou, 11 também não. 10 é 10. Então, quando Ele falou, Abraão, sai da tua terra, da parentela, da casa do teu pai, vai. Sai daí, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ló era para ter ficado. O Ló não era mais uma criança de colo, não era mais uma criança que tinha que ser cuidado. O Ló já era um mocinho. Ele já sabia se virar. Ele já sabia que ele tinha que lavrar, que ele tinha que criar, que ele tinha que matar para comer. Ele já sabia sobreviver. Ele era para ter ficado. Mas, como era sobrinho, filho do irmão que faleceu, e o vô também faleceu, então o que ele fez? Eu vou levar o menino comigo. Foi isso que Deus falou para ele fazer? Não. Então, cuidado quando você vai obedecer a ordem de Deus para não fazer quase o que Deus mandou. Amém? E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, nota que o que Deus falou para ele. Essa terra aqui eu vou dar para a tua semente, para os teus descendentes, para os teus filhos, para os teus netos. Então isso aqui ainda não era para ele. E o que ele fez? Edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, são duas cidades. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então olha só, presta atenção nesse aqui, ó, nesse versículo aqui. Depois que Deus apareceu para ele e falou para ele, ó, fez essa promessa, para tua semente, para tua descendência eu darei essa terra aqui. O que ele fez, ó? Então ele moveu-se dali, ele continuou andando para a montanha banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Então, tinha uma cidade de cada lado. No meio ali, ele edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Então, lembra disso aqui, ó. Entre essas duas cidades, ele edificou um altar ali, invocou o nome do Senhor ali. Depois, caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Versículo 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. A partir do momento que ele recebeu a palavra de Deus, a direção, que ele começou a caminhar em direção àquilo que Deus falou para ele, começou a obedecer, já começou a prova. Então, Deus apareceu para ele, fez uma promessa que daria aquela terra para a descendência dele. Ele caminhou dali mais um pouco, edificou um altar ali entre as duas cidades, caminhou mais um pouco e se deparou com o quê? Com fome. Tinha fome na terra, escassez de alimentos, escassez de água. Então, já ele começou a ser provado aqui. Então, quando Deus me chama, quando Deus te chama, faz uma promessa, dá uma ordem para a gente fazer,
pode esperar que a prova vem. Amém? Pode esperar. Deus vai te provar. Deus vai te preparar. É dessa forma que Ele nos prepara. É dessa forma que Ele vai nos lapidando. Nenhum momento na Bíblia está escrito assim, ó, vai ser 1000 maravilhas a sua vida agora. Tá? Não tá. Então, Deus te deu uma ordem, Deus te fez uma promessa, Deus falou, vai, pode esperar que a prova vem. É desse jeito que Ele vai nos preparar para algo maior. Como que Ele preparou José para governar o Egito? Mandou ele para uma universidade? Não. Deus preparou ele ali, ó, buraco, cadeia, um monte de obstáculos ali, um monte de provas que a gente sabe. Então, Deus usa as circunstâncias do nosso dia a dia para nos preparar para algo que está para acontecer. Amém? Então aqui a primeira coisa que ele enfrentou, fome, escassez. Ó, o 10 eu vou ler de novo. E havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então ele foi para o Egito para passar um tempo, morar um tempo lá, até que as coisas melhorassem, né, onde ele estava ali. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão, esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por sua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Então, é aquele negócio, quando as coisas começam errado, vai dando errado, né? Quando Deus falou com ele lá atrás, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Era para ele ter levado o sobrinho junto? Não. Então já começou errado ali. Agora, se deparou com fome na terra, com escassez. Ah, eu vou morar um tempo no Egito, lá as coisas estão melhor. Chegou lá, chamou a esposa dele, ó, eu vou precisar que você faça um favor para mim. Vai ser uma mentirinha de nada, assim, ó, só pra gente se safar. Você vai falar que você é minha irmã, porque a hora que eles verem que você é bonita, que você é formosa, eles vão me matar, vai levar você para ser esposa do faraó. Então você falando que você é minha irmã, eles vão poupar a minha vida e nós vamos se dar bem ali no Egito. Então, como a Bíblia diz, né, um abismo chama outro abismo. Começou errado lá atrás, obedeceu fazendo não do jeito que Deus falou, do jeito dele. Agora aqui, fez o que? Induziu a mulher a mentir. E quem que é que a Bíblia diz que é mentiroso e pai da mentira? O nome dele o que é? Satanás. Mentiroso e pai da mentira. E a Bíblia fala que aquele que serve a ele se torna igual a ele. Então, o que ele estava fazendo aqui agora? Induziu a esposa a mentir para se dar bem. Olha só. 14. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. Então ele já sabia, né? Ele já induziu a mulher a contar mentira ali, porque ele já sabia o que ia acontecer. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante do Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas e jumentas e camelos. Olha só que interessante. Não obedeceu exatamente o que Deus falou, levou o sobrinho com ele, agora induziu a esposa a mentir. Agora imagina comigo, o cara era casado com ela. A partir desse momento, então, ele conversou com ela, quando entrou no Egito, aconteceu exatamente do jeito que ele falou, que ele já sabia o que ia acontecer. Agora ele viu a esposa dele ser levada para se deitar com o faraó, para viver lá no palácio com o faraó. Lá no Egito, ela ficou lá com ele, não ficou com o marido. Durante um tempo, a esposa do Abrão foi viver como esposa do faraó. E o Abrão? O que o faraó fez? Fez bem a Abrão por amor dela.
E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas, jumentas e camelos. Prosperou. Olha só. É de Deus isso aqui? Não. Foi isso que Deus falou para ele fazer? Não. Deus não mandou ele ir para o Egito. Deus não mandou ele induzir a esposa a mentir. Deus não mandou ele levar o sobrinho junto. Deus não falou que era para ele entrar no Egito para ele fazer o que ele fez aqui para prosperar. Ele começou a fazer as coisas do jeito dele. E, entre aspas, aparentemente, estava sendo abençoado, estava tudo dando certo, estava prosperando. E a esposa dele, onde estava? Se deitando com o faraó, lá no palácio. E ele? Dormindo sozinho lá. Nossa, a minha esposa está lá, está se deitando com outro homem, mas não tem problema, eu estou aqui prosperando, estou enriquecendo, olha que benção. Talvez, vai saber se ele não falou assim, olha como que Deus é bom, como Deus é comigo. Então, por que Deus trouxe isso no meu coração? Eu tenho a Bíblia marcada num outro lugar aqui, ó. Eu estava meditando numa outra passagem, lá em João, onde a gente já tem falado alguns dias. E Deus trouxe isso ao meu coração, essa passagem aqui, durante essa semana. E Deus trouxe essa passagem aqui, falou comigo e falou para mim trazer para a igreja. Porque às vezes Deus fala com a gente, Deus dá direção para a gente começa a fazer as coisas do nosso jeito. E as coisas parecem aparentemente que está dando certo, que está prosperando, parece que Deus está no negócio, mas vai chegar uma hora que a casa vai cair. Ele estava prosperando aqui baseado na mentira que a mulher contou. Se ele sabia que chegando lá eles iam matar ele para ficar com ela, ele induziu ela a mentir, era para ele estar nesse lugar? Ele estava no lugar errado na hora errada. E aí o que ele fez? Deu um jeitinho de acertar a situação, né? Aqui no nosso país fala-se muito do tal do jeitinho brasileiro. Isso não faz parte do nosso dicionário, amém? Então, não é e pronto, acabou. Deus falou, faz exatamente o que Deus falou. Deus não falou, o coração se entristeceu, não faça. Talvez você está entrando num caminho que vai ser sem volta. Como eu sempre falo, eu não sei, eu não conheço a vida de ninguém aqui. Mas talvez você está entrando num caminho que não vai ter volta. A Bíblia fala sobre caminho, fala assim, ó, há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o final deles são os caminhos de morte. Então cuidado. Eu não sei o que tem se passado, o que tem acontecido na vida de ninguém, mas Deus sabe, Ele trouxe essa mensagem para tratar com você sobre isso. Cuidado, você não está fazendo do jeito que eu falei, e o final desse caminho é caminho de morte. Parece que está dando tudo certo, parece que está prosperando. Cuidado. Olha o que aconteceu com ele aqui. Vamos mais adiante aqui para a gente ver. Versículo 17. Só que olha o que aconteceu. Deus deu a ordem, Deus tinha um plano na vida dele, e aquele plano, a palavra diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Antes ela cumpre aquilo para que foi enviada. Então a palavra que Deus deu para mim, a palavra que Deus deu para você, um dia desses, ela não vai cair no chão, ela não vai voltar vazia. Antes ela vai cumprir aquilo que foi enviada. Amém? Só que se eu recebi essa palavra, guardei ela no meu coração e começo a fazer as coisas do meu jeito, quem que está atrasando o plano de Deus na minha vida? Eu mesmo. Olha só, como Deus tinha um plano na vida do Abrão, estava tudo traçado já. Olha o que Deus fez. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: o que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua irmã? Tua mulher, perdão. Por que disseste a minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo que tinha. Então, Deus viu tudo o que ele estava fazendo de errado. Peraí, deixa eu consertar isso. Foi lá, feriu o Faraó e toda a família dele ali com as pragas ali, que não são aquelas pragas que a gente sabe de quando Deus estava tirando o povo dele do Egito, não é aquela passagem. Feriu lá o Faraó, a família dele,
fez ele entender que ele estava fazendo algo de errado. Ele chamou Abraão e falou assim, ó, por que você fez isso comigo? Por que você não falou que era sua esposa? Que eu não ia levar ela para ser a minha esposa. Agora, está aqui a sua mulher, pega tudo que você tem aí, ó, vaza daqui. Chamou a guarda dele lá, ó, providencia tudo que é necessário para esse homem sumir daqui o quanto antes. Então ele foi escoltado para fora do Egito, com tudo que ele tinha. Prosperou? Prosperou. Era de Deus? Não. Olha só. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E Abrão, muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar aonde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Olha o que aconteceu com Abrão. Se deparou com uma fome, com escassez, né? Pensou, vou dar um jeito nisso, Sarai. Vamos para o Egito, vamos peregrinar ali, você vai contar uma história lá, vai mentir e eu vou me safar. Quando tudo estiver bem, a gente volta. Foi descoberto, foi expulso do Egito. Só que ele saiu dali rico, em gado, em ovelha, em camelo, em prata, em ouro. Prosperou. Era de Deus? Não. Então, quando Deus dá uma ordem para mim, dá uma ordem para você, a gente começa a fazer as coisas do nosso jeito, aparentemente está dando certo, mas tem dor no meio ali. Imagina esse homem toda noite, ele indo deitar para dormir, sozinho, encostando a cabeça dele lá no travesseiro e lembrando assim, ó, nossa, minha esposa tão linda, tá lá agora se deitando com o faraó. Não era uma dor para ele? Então, se tem dor no meio dessa prosperidade, isso aí não é de Deus. Amém? Então, cuidado, cuidado. Eu torno a dizer, há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles são os caminhos de morte. Mas o que aconteceu com ele aqui? Ó? Ele foi expulso do Egito, com tudo que ele tinha conseguido ali. O faraó não quis ficar com nada. Falou, não, pode levar tudo. Lotou aquele monte de carroça, some daqui o quanto antes. Mandou escoltar ele para fora. Aonde ele foi? Fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Lá onde tudo começou. Lá onde ele buscou o Senhor, edificou o altar. Era para ele ter ido para o Egito? Não. O que ele fez? Ele saiu daqui, foi para o Egito, é como se ele tivesse assim, ó, dado uma volta, 360 graus, para chegar aqui de novo. Foi um tempo gasto à toa na vida dele. Gastou tempo, gastou energia, viu a esposa dele ser levada para ser esposa de outro homem, né? Prosperou materialmente. Para ele era muito melhor não ter prosperado materialmente e ter seguido o plano de Deus com a esposa dele do lado, só dele, né? Mas não, ele preferiu fazer as coisas do jeito dele, pagou o preço. Foi dolorido. Prosperou, mas Deus não estava no negócio. Deus tinha falado para ele que era para ele sair, ele e a esposa dele de lá, deixar tudo para trás e seguir em frente. Deus falou aqui para ele ir para o Egito? Na sua Bíblia está escrito que Deus falou? Desce para o Egito que aqui está tendo fome. Se Deus falou para ele, Deus ia suprir toda a necessidade dele. Assim como Deus supre a minha, como Deus supre a sua necessidade. Então a gente não precisa fazer as coisas do nosso jeito. A partir do momento que a gente se torna servo de Deus, como eu falei aqui no início, o servo ele para de fazer a vontade dele, vai fazer a vontade de Deus. Então era para ele fazer o quê? Senhor, e agora? Aqui estou tendo escassez, está tendo fome, está tendo seca, o que eu faço? Deus ia dar direção para ele. Mas não, ele deixou de perguntar, de questionar a Deus e foi fazer do jeito dele, foi para o Egito. Agora, ele deu toda essa volta, perdeu um tempo precioso da vida dele, gastou energia, sentiu a dor de saber que a esposa dele estava sendo tomada por outro homem, para chegar onde tudo começou, para voltar na estaca zero. Então Deus permitiu que acontecesse tudo isso, para ele voltar agora aqui, onde tudo começou, na estaca zero, para Deus falar, então agora vamos seguir o plano? Já fez o que você queria? Já quebrou a cara? Fez tudo do jeito que você queria? Quebrou a cara, está feliz agora? Não, então agora vamos seguir o plano, vamos retomar aqui. Então, cuidado para que isso não aconteça na sua vida, amém?
Cuidado para que isso não aconteça no seu casamento. Cuidado para que isso não aconteça na sua vida financeira. Cuidado para que isso não aconteça na sua vida sentimental. Cuidado. Para de dar ouvido para o seu coração, que o seu coração é enganoso. Dá ouvido a Deus. Faz o que Deus manda. Amém? Vou ler novamente o versículo 3 do capítulo 13. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Sabe o que significa Betel? Casa de Deus. Sabe o que significa Ai? Ruína. Ele estava no meio ali, Ele estava no meio, entre a casa de Deus e a ruína. Ele decidiu pender para o lado errado. Agora ele voltou aonde? No mesmo lugar. Entre Betel e Ai. Entre a casa de Deus e a ruína. Para retomar o plano de Deus a partir daí. Então, entre a casa de Deus e entre a ruína, o altar ainda está lá. Então, você tem que buscar esse altar e renovar sua comunhão com Deus e tomar o plano de Deus novamente. Amém? Como eu falei, eu não sei porquê, na minha pequenez, eu estava meditando numa outra palavra que vai ficar para um outro dia. Deus me trouxe para cá. Ele sabe por quê. É Ele que comanda a nossa vida, o culto é para Ele, a palavra é dEle, é tudo de acordo com o que Ele quer. Então, Ele me trouxe aqui e eu trouxe a palavra para você, assim como Ele colocou no meu coração. Então, o que você tem que fazer agora? Tomar as atitudes que tem que tomar baseado nisso aqui. Espera aí, eu tô caminhando num lugar aí que é sem a direção de Deus. Então, puxa o freio de mão, para aí, volta, retoma a sua comunhão com Deus. Senhor, eu estou aqui de novo, quero retomar minha caminhada no lugar certo. Para o lugar certo. Amém? Repetindo, há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o final deles são os caminhos de morte. Os irmãos entenderam? Então, se eu falar mais alguma coisa aqui, é de mim, e de mim não serve para nada, a não ser para mim. Então, isso é que Deus trouxe ao meu coração, falou muito comigo, me mostrou algo que eu tenho que mudar. Eu acredito que Deus falou com você também e mostrou algo que você tem que fazer. Amém? E eu sempre digo, vou dizer novamente, tem algo aqui que é só para você na intimidade com Deus. Ele não vai colocar na minha boca, não vai colocar na boca de ninguém. Porque não diz respeito, é entre Ele e você. Então, medita nisso aqui, busca de Deus, vai para o seu quarto, fecha a porta. Deus, o que o Senhor tem para mim nessa mensagem de hoje? Só meu. Deus vai falar para você, Deus vai te mostrar claramente aonde você tem errado, o que você tem feito que não é de acordo com o que Ele falou. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Fale com Deus nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor trouxe, meu Deus, essa mensagem ao meu coração, o Senhor tratou algo comigo, o Senhor me deu a direção para que eu trouxesse para a Tua igreja, e assim como o Senhor me deu a direção, eu entreguei, Senhor, e tem algo, meu Deus, que é na intimidade entre o Senhor e essa pessoa. Eu creio, meu Deus, que ela busca hoje ainda, que ela vai receber do Senhor, porque a Tua palavra ela não volta vazia, antes ela cumpre aquilo a que foi enviada, e o Senhor não é Deus de confusão. O Senhor vai esclarecer, o Senhor vai deixar bem claro para essa pessoa o que ela tem que fazer, o que ela tem que mudar, qual é o passo que ela deu de errado, aonde que ela errou, para ela voltar e consertar a partir daquele momento. Senhor, muito obrigado por essa palavra, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, e te pedimos nesse momento. Continua, meu Deus, abençoando a vida de cada um, continua, Senhor, nos dirigindo, continua nos capacitando, nos preparando, meu Deus, para a Tua grande obra. Senhor, eu peço nesse momento, meu Deus, que se alguém está colocando diante do Senhor nesse momento alguma dificuldade, alguma privação, se ela está colocando diante do Senhor nesse momento algo relacionado ao trabalho dela, à família dela, Senhor, eu peço agora, entra com providência, Senhor, muda o que tem que ser mudado na vida dessa pessoa, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, e você diga amém e graças a Deus. Amém, irmãos?